Olá, queridas pessoas, tudo bem com vocês? Estou aqui para dar um retorno do trabalho, mandando aqui para Larissa. Por favor, Larissa, você mande para o Wagner, para a Tânia, para a Jacimara, para a Aline, tá bom? Parabéns, adorei o trabalho de vocês, a gravação super interessante, melhor que muito podcast que tem por aí, debates sinceros, debates profundos, debates qualificados, muito bom. Creio que vocês podem disseminar aí essa webconferência de vocês, que vocês podem fazer como o Fábio estava falando no trabalho dele, um marketing de guerrilha. Joga isso aí nos zaps, nos grupos de venda, porque o trabalho de vocês ficou muito interessante, tá? Muito bom a questão do resgate histórico que precisa ser feito. Muito bom sempre vincular com a realidade desses jovens, com o que eles vivem no cotidiano, com o que eles vivenciaram, e dar armas, meios, fundamentos para que eles enfrentem, inclusive fundamentos afetivos e emocionais, né? Os escudos que nós temos que ter para combater a narrativa subliminar, muitas vezes explícita, que o racismo tenta nos impor como uma opressão. E vale muito a pena a gente sempre resgatar a questão que é uma questão da busca pela verdade. Porque nós entendemos que o racismo, enquanto opressão por cor de pele, enquanto escravização por cor de pele, é um fenômeno recente, sendo um fenômeno que surgiu aqui no Atlântico, no meio do Atlântico, no Atlântico Norte, num contexto de colonização, de expansão dos territórios do Velho Mundo, de dominação sobre a natureza e construção de riquezas para os estados nacionais e a solução, entre aspas, de escravizar as pessoas para fazer o trabalho de extração das riquezas naturais dos territórios colonizados. Então, a questão teórica, a questão da tentativa pseudocientífica de se justificar o racismo deve ser compreendida. As bases biológicas da aprendizagem nos mostram que o racismo não pode ser entendido como um estruto biológico. Dentro da biologia, só pseudociências tentaram e foram totalmente derrubadas, mostrar algum tipo de superioridade fisiológica, mental, de uma etnia sobre outra. E além disso, nós temos a questão que não há fronteiras que possam ser usadas para definir onde começa uma raça e onde começa outra. Quanto por cento de melanina para ser branco ou ser negro? Quanto eu vou fazer uma largura de nariz? Eu vou fazer uma largura dos lábios? Isso não existe na ciência. Tanto que as associações que cuidam e trabalham com raças de cachorro, para dar o exemplo, são convenções. Um pedigree é dado para um poodle porque ele tem tanto de altura, tal. Então ele é o poodle toy. O bichon frisé, que é quase igual a um poodle, ele tem a perninha de trás um pouquinho mais arqueada. E aí eles definem numa convenção que para ser um bichon frisé tem que ter tanta de diferença da perna da frente com a perna de trás. Tudo isso convenção humana.
Não há na biologia uma definição que nos segregue, que nos discrimine enquanto seres humanos por uma questão genética hereditária. Então isso é muito importante para a gente combater o racismo. É muito importante entender que é uma mentira feita para justificar a dominação de um povo sobre o outro. Que a biologia nunca conseguiu subsídios para conseguir comprovar uma origem de um povo sobre a outra. Antigamente as justificativas eram porque o povo era bárbaro, porque a linguagem dele, a língua não era tão antiga, porque ele tinha algum outro deus, mas na época da colonização a justificativa foi usar a cor da pele, a origem africana, para cometer a atrocidade de dominar totalmente a vida de uma pessoa em função da sua própria riqueza. Então isso é muito importante de ser compreendido. E muitas vezes quando os jovens não conseguem abordar tanto, trabalhar esses assuntos, são assuntos difíceis, não conseguem no grupo. Nós tivemos podcasts que fizeram anonimamente, que ficaram muito interessantes. E quando ele não consegue falar, muitas vezes ele consegue, como vocês mostraram, desenhar, cantar, atuar. E a cura para esse ressentimento, para esse trauma de ter sido oprimido, é virar um antirracista. É saber bem do que está falando. É conhecer as leis. É ter os meios para lutar pelos seus direitos. Os meios intelectuais, os meios de conhecer os organismos que lutam pela igualdade entre as pessoas. Então, com o seu trabalho, com o trabalho de vocês, vocês estão dando força e transformando trauma em cura. Isso é muito bom. Isso é fantástico. A arte é um bom meio de fazer isso, tá? Eu queria as postagens na rede social dos jovens. Acho perfeito isso. Tem que pegar e jogar os materiais em todos os grupos possíveis, tá? É uma ótima escolha o filme A Medida Provisória. Eu adoro filmes distópicos, eu adoro filmes que têm ironia, que trabalham com os dois lados da moeda, que fazem crítica inclusive aos grupos que são oprimidos, porque nós temos que fazer as críticas a nós mesmos também, né? Por que não? A gente só vai criticar o movimento contrário ao nosso. Como é que a gente vai evoluir se não olharmos para as nossas próprias dificuldades e fraquezas? Temos que saber olhar. Muito, muito legal a nossa aluna haitiana, como ela consegue transformar em beleza, né? Como consegue lidar. Isso tem muito a ver com construção de autoestima, de uma maneira que seja passar por cima, não fechar os olhos, mas não me atinge. Eu vou continuar vivo e lutando, e vamos embora, feliz, sem causar uma tristeza existencial. Muito bom. Ótimo iniciar as rodas de conversas com perguntas. Aí eu fiquei me perguntando, né, onde mora o nosso racismo. O teste de ancestralidade é muito legal de ser levado em consideração e serve inclusive para os dois lados, e inclusive para desmistificar essa questão de racismo como uma questão biológica determinante. Porque que eu me lembro, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Neguinho da Beija-Flor, um grande cantor, puxador de samba aqui do Rio de Janeiro. Ele, Neguinho da Beija-Flor, enorme, grandão, uma pessoa super afetiva, inteligente. Ele fez o teste e a ancestralidade dele deu portuguesa, sabe? Então é para mostrar como nós todos pertencemos ao ser humano, com diferenças que não são suficientemente contundentes para nos qualificar como coisas diferentes. Né? Que a nossa biologia e que a nossa ancestralidade não é ditada só pelo que aparece, do que o meu código hereditário, meu DNA, revela em característica física.
Eu posso ser negro e ter uma origem portuguesa ibérica. Eu posso ser branco e estar relacionado com os muçulmanos, os mouros, ou até a África. E uma coisa muito interessante de ser falada para derrubar isso também é que, até o momento que eu saiba, muda muito, né? Mas o fóssil considerado mais antigo do planeta, o primeiro homem, né? Se foi assim, que eu acredito que não é uma coisa só, mas isso é uma outra questão, né? O primeiro Adão, entre aspas, ele tem origem africana. Que eu me saiba, que eu me lembro, eram povos pigmeus africanos que tinham origem mais antiga registrada até agora no nosso planeta. Então todos nós, né, essa coisa de raça pura, então a raça pura vem lá da África, meu amigo. Você me desculpe, doutor Arianinho, mas não, a nossa origem enquanto ser humano vem lá, ó, das antigas. E o Brasil é comprovadamente o país que tem a maior mistura genética do planeta. Se a África é o berço, aqui é um encontro, um celeiro diversificado, uma permacultura de muitas espécies, origens, culturas e etnias. E geneticamente somos o mais diverso do planeta. O verdadeiro vira-lata, o bom vira-lata, a gente tem que resgatar o viralatismo e enaltecer o caramelo e falar, graças a Deus que nós somos diversos, que somos uma mistura e que não somos presos numa mesma origem com povos que procriam sempre com as mesmas pessoas, o que inclusive aumenta a possibilidade de doenças, né? A gente sabe disso também, que povos que têm muito costume de ficar em relações só entre eles acabam desenvolvendo genética que propicia algumas doenças hereditárias. Então, teria muita coisa para falar, mas já estou falando aqui quanto tempo? Ah, meu Deus do céu. Quando é bom, a gente não vê passar, né, gente? Tem essa coisa. Então, estou falando aqui um bom tempo. Ah, eu não gravei. Não, gravei sim. Ufa. Tem mais alguma coisa? Ah, isso eu achei simplesmente fantástico. Uma coisa, né, que o Wagner falou. As meninas aqui, né, vamos falar de pele clara, brancas, as atrizes, né, com traços mais, se podemos dizer, europeus, querem todo mundo ficar bronzeadinhas, querem ficar douradas. Então o Brasil tem uma peculiaridade, né? E até outras pessoas, outros povos que vêm aqui, né, quando vem quer ficar bronzeado. Mas então, peraí, é bonito ou não é? Eu adoraria, cara, ser mais bronzeado, cara, sabe? Eu sou avermelhado. Eu fico branco, aí se eu pego um bronze, eu fico dourado 3 dias, 5 dias, depois vermelho e descasca. Então, essa questão de resgate estético do bronzeado, né? A gente fala que no Brasil é pele cor de jambo. Eu acho que deve ser buscada e esfregar na cara disso, né? Aqui a gente não é europeu, não. A gente gosta de tomar banho todo dia. E a gente gosta de ficar bronzeado. A gente acha bonito o bronzeado, né? A pele que não é totalmente alva, que fica dourada. Então, vamos resgatar aí, tá bom? Grande abraço. O que vocês quiserem de algum apoio para mais alguma questão. Aqui, ó. Também gravei essa frase aqui, né? Não sei se foi eu que falei ou vocês agora. Que essa personalidade racista ou antirracista, ela não se mostra pela cor da pele da pessoa, mas pela atitude que as pessoas têm de propagar ou de repelir o racismo. De propagar o antirracismo para nos colocar como seres que têm os mesmos direitos e deveres e devemos participar das leis que nos regem. E ver também o seguinte, que o racismo
enquanto, né, esse conceito de estrutural que está sendo muito falado, que eu tenho até uma certa crítica, porque para mim estrutura, na minha formação, estrutura é a parte jurídica e econômica. Então, juridicamente, nós temos o racismo como crime. Então, como que ele é estrutural? Ele não era. A escravidão era legalizada. Né? Houve muita legislação sobre escravidão e ele não é mais. Eu acredito que ele tem uma força subjacente, uma forma simbólica e que ele não é explícito. Mas se eu tenho uma lei que o coíbe e é crime, eu fico me questionando se ele é estrutural. Não que ele não faça parte de todas as esferas, não que ele não se revele numa entrevista de emprego, nas questões econômicas, mas esse conceito de estrutural como atelado, eu tenho dúvidas dele. Faz parte ter dúvida, né? A gente pode ter dúvidas. Sei que o racismo existe, mas estrutural para mim é se fosse na lei o salário mais barato. É se fosse como já foi na lei a pessoa virar um produto, uma mão de obra do outro em função da sua origem, da sua cor da pele. Isso para mim é estrutural dentro de um Estado. Mas é uma questão que eu ando pensando. Vocês, por favor, fiquem ao dispor para qualquer questionamento, qualquer explanação, qualquer aumento, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos aí juntos até depois do fim. Grande abraço.